Olá, seja bem-vindo ao Reforma Clássica, o nosso canal aqui, em que nós temos o objetivo de sair da vulgaridade. Mas como assim, Otton, sair da vulgaridade? Nosso objetivo é ter uma educação liberal, né? Alcançar ali conhecimentos da tradição do mundo intelectual ocidental a partir da leitura da coleção dos grandes livros do mundo ocidental, publicada pela Enciclopédia Britânica. Atualmente nós estamos trabalhando o teatro grego e nós estamos lendo o Eurípides, né? Um dos teatrólogos gregos aí mais polêmicos. E hoje nós vamos trabalhar a pecinha chamada Heraclidas ou Heráclidas, ou ainda os filhos de Heracles, ou filhos de Hércules. Então essa peça não é tão conhecida assim aqui no Brasil, né? Eu vi pouca gente falando dessa peça em português, vi mais a galera da gringa em inglês falando um pouquinho sobre os filhos de Hércules, os Heraclidas de Eurípides. Então eu vou fazer aqui um apanhado geral dessa obra que eu achei interessante a leitura, não é, na minha percepção, tão dramática como algumas outras peças, mas tem elementos interessantes que a gente consegue observar durante a leitura. Então acompanhe comigo. Porque nós temos, primeiro, a datação da obra. Então, a primeira coisa que eu quero falar é que não existe uma data segura para a representação, tá bom? Mas só que a crítica vai tender a situar a representação da peça ali mais ou menos no início da Guerra do Peloponeso, né? Então, a hipótese mais aceita é defendida por um estudioso chamado Zuntz, né? E datada ali do ano de 430 antes de Cristo, né? E essa datação ela vai se basear na profecia de Euristeu no final da peça, né? Que promete proteger Atenas de invasões, etc., né? Então aí a gente tem mais ou menos a ideia de que estava se aproximando, estava no início ali da Guerra do Peloponeso, né? E aí nós temos um mito, né, e algumas inovações de Eurípides nessa peça, que eu acho interessante da gente comentar aqui, é que a peça trata do infortúnio dos filhos de Héracles, ou conhecido aqui mais no Brasil como Hércules. Então, os filhos de Hércules estão sendo perseguidos por Euristeu, e eles vão buscar acolhimento em Atenas. Então, Eurípides introduz inovações que eu acho interessantes, como, por exemplo, o sacrifício de Macária, né? Então nós temos uma filha de Hércules que se voluntaria para um sacrifício, né? Então isso daqui, assim, naquilo que eu pesquisei, pode ter sido uma invenção do Eurípides, né? Ou ele colocou isso baseado numa lenda local obscura. Então a gente tem hipóteses em relação a isso, mas que é interessante. Eu já comentar um pouquinho sobre o perfil da filha de Hércules que se voluntaria para o sacrifício. Nós temos o rejuvenescimento de Iolau. Então, quando Hércules morre, ele tem um companheiro, ele tem um amigo que estava ali dividindo as aventuras com Hércules. E ele, logicamente, já velho, né, ele se torna o preceptor dos filhos de Hércules, né? E ele que vai ajudar ali, nem ajeitei minha gravata, não sei como é que tá, mas ele que vai ajudar ali os filhos de Hércules nessa busca por acolhida. E nós temos um episódio ali de uma guerra, vou já comentar também sobre isso, e nós temos o rejuvenescimento dele, né? Então o velho rejuvenesce milagrosamente para poder capturar o seu perseguidor, o Euristeu. Então, isso era um detalhe que a gente não via em outras peças, né? E nós temos o próprio destino de Euristeu. Então, diferente de outras versões do mito, em que o Euristeu morre em combate, nessa peça aqui ele é capturado vivo, né? Então, aqui a gente tem uma crise ética, né? Era diferente quando um inimigo de guerra era capturado, era morto em batalha, né? E nós temos uma diferença quando ele é capturado vivo, né? Nós podemos até traçar um paralelo com a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né? Que já tinha mais ou menos essa ética, né?
Então, durante a batalha, né, se houvesse ali a morte do inimigo, ok, né, tranquilo, mas se houvesse a captura viva, né, o código ali, mais ou menos a ética, era que não se matasse, né? Então tinha todo ali um fair play da guerra, em que se o inimigo se entregasse, se eu fosse capturado vivo, ele deveria manter-se vivo e ia buscar outros meios políticos ali, né, para se livrar das circunstâncias, ser preso, etc., né? Então temos essa ética, vamos dizer assim. E aqui no final da peça isso é interessante porque nos coloca, né, de frente com Alcmena, que eu vou já comentar também, que é a mãe do Hércules. E agora, fazendo um breve resumo dos personagens, né, nós temos, como sempre, né, na maioria dessas peças gregas, nós temos uma complexidade moral. Então a gente não tem... Dificilmente nessas peças nós temos uma pessoa que é 100% boa ou uma pessoa que é 100% má, né? Então nós temos sempre uma complexidade que faz parte da natureza humana, né? Eu não sou uma pessoa 100% boa, eu tenho as minhas maldades. Você é provável que tenha os teus demônios, mas você também tem as tuas delícias, você tem a tua luz, você tem a tua sombra. Isso é normal, então não queira ler uma literatura e se deparar com personagens que são totalmente bons ou totalmente maus, né? Porque isso não existe na realidade, né? Isso diz de uma fraqueza do próprio roteiro, né? De uma pobreza, né, de aprofundamento do personagem. Então, personagens reais são personagens complexos que vão possuir luz e sombra. Então, nós temos Macária, que tem essa representação absoluta e o sacrifício vivo voluntário, né? Então a gente tem a Virgem que se entrega para poder proteger os outros irmãos. Nós temos Iolau, que é esse protetor dedicado, e ele vai unir duas coisas: a fraqueza física da velhice com uma força espiritual inabalável. Então isso é muito interessante, né? Durante o texto, o Iolau e tem um outro personagem que agora eu me esqueci, mas que eles estão indo em direção ao fronte de batalha, né? E esse outro personagem, ele fica meio que zoando ali de Iolau, né? Porque Iolau acha que tá no pique. E o cara vai dizendo: velho, tu tá muito devagar, meu preto. Na tua cabeça tu acha que tu tá abafando, mas tu tá lento, tá devagar, não consegue carregar a armadura, né? Então a gente tem aqui uma força espiritual inabalável de um herói também, né? O Iolau, mas que sofre por conta da velhice, né? Que é um caminho natural de qualquer ser humano. Nós temos Demofonte, que é o rei democrático de Atenas, e como rei de pessoas que estão sendo acolhidas, ele sempre vai se deparar com um dilema entre proteger e acolher os suplicantes versus salvar os seus cidadãos, né? A gente já falou mais sobre isso também lá em As Suplicantes do Ésquilo, né? Então se você quiser entender um pouquinho mais desse tipo de dilema, aí é só ir lá no nosso vídeo sobre As Suplicantes de Ésquilo, que nós temos também esse tipo de conflito. Nós temos Alcmena, né, que é uma figura interessante, que é a mãe do Hércules, e ela começa como vítima, né? Mas ela acaba se tornando vingativa e cruel, né? Bastante fria ali no final. Ela exige a morte de Euristeu. Euristeu foi capturado, que era quem estava perseguindo ali os seus netos, né? Só que ela exige a morte dele contra as leis de Atenas, né? Porque foi capturado vivo, né? Então não se permitia ali a morte dele. E nós temos o próprio Euristeu, que, vamos dizer assim, é um vilão que se humaniza, né? Então no final ele demonstra coragem e dignidade diante da morte, transformando-se num protetor futuro de Atenas. E qual é o sentido da peça? Essa peça é considerada uma peça política, né? Então ela não é apenas um elogio a Atenas, e o seu final desconcertante, né, onde todos os atenienses permitem a morte de um prisioneiro, serve meio como que um alerta ou uma crítica de valores à época, né? Então os atenienses estão ali querendo que o prisioneiro morra, né? Mas isso aqui serve como uma crítica. Bom, será se a gente deveria matar mesmo,
né, esse tipo de prisioneiro, esse tipo de pessoa, né? Então a peça vai contrastar, né, uma Atenas ideal, generosa, justa, com uma realidade brutal da guerra e da vingança, né? Então nós temos aqui um espírito, um ambiente de guerra, e nesse ambiente de guerra, logicamente, a misericórdia, a justiça não habitam, né? O que habita é o sangue, a vingança e a injustiça. Então, um cenário natural de um cenário de guerra. E agora eu vou passar para o resumo do enredo da própria tragédia. Então, a peça vai seguir toda aquela estruturazinha bonitinha que tem lá na Poética de Aristóteles, né? Nós temos prólogo, párodo, nós temos segundo episódio, terceiro episódio, né? Nós temos o êxodo. Então eu separei bonitinho aqui para a gente finalizar a nossa conversa. Eu vou trazer aqui um resumo desse enredo da tragédia, né? Então a peça vai seguir a peça vai seguir a seguinte estrutura dramática, né? Ficou um pouco redundante, mas paciência. Então a gente tem o prólogo, em que nós temos um discurso de Iolau logo no começo, ele falando das situações e tudo mais. Então a gente tem o Iolau e os filhos de Héracles que estão fugindo, né? Estão buscando refúgio no altar de Zeus em Maratona, né? Então eles já andaram, já caminharam, já foram por muitas cidades, e Euristeu sempre os encontrando e eles conseguindo escapar. Eles liso ali, né? O Iolau conseguindo proteger os filhos de Hércules, conseguindo, até que eles chegam no altar de Zeus em Maratona, e a gente tem o início da peça a partir daí. Só que nós temos o arauto de Euristeu, Copreu. E o arauto de Euristeu está buscando ali eles, capturá-los, né? E ele chega lá até Maratona e tenta arrastá-lo, né? Arrastar os meninos junto com Iolau à força. E ele acaba derrubando ali o Iolau e tudo mais, tem maior resenha em relação a isso. Isso também nos mostra essa velhice, né? Enquanto que o espírito de Iolau, ainda com muito vigor, com muita força, querendo manter ali a sua promessa feita a Héracles, nós temos a condição física, né, pesando, a bigorna da realidade batendo firme, né, sobre o Iolau. E isso daqui é muito interessante porque, abrindo um parênteses aqui e lembrando do meu pai, né, meu pai ele teve um Alzheimer precoce, faleceu com 71 anos. 70 anos, ele faleceu um dia antes de completar 71 anos. E ele teve um Alzheimer precoce, né? E ele perdia o equilíbrio muito fácil. Ele não conseguia manter o equilíbrio, né, na caminhada. E na cabeça dele, ele ainda podia caminhar, ainda podia até correr, né? Mas em função da perda vigorosa, né, da parte física dele, ele acabava caiu muito, etc, né? Então a gente tem isso, né? E a gente tem muitas pessoas velhas que ainda têm em seus espíritos um certo vigor, mas que em função da velhice física não conseguem mais fazer, não conseguem mais realizar, mas existe um gap, né? Existe uma distância entre a percepção psicológica, né, e a resposta fisiológica, né? Talvez isso aconteça com você, né? Então acontece com muitas pessoas já na terceira idade, né, com muitos idosos, isso acaba acontecendo, né, até conseguir haver uma convergência, né, de percepção. Então isso gera um pouquinho de trabalho. E aí nós temos o primeiro episódio, o Párodo, o coro, né? A gente tem ali os anciãos de Atenas e o rei acaba intervindo nessa situação, né? Então há um debate longo entre Iolau e o próprio arauto, e o rei Demofonte ele decide proteger os filhos de Hércules, né? Honrando ali os laços de sangue e principalmente o princípio da hospitalidade.
Então, esse princípio da hospitalidade nós já vimos, né? Então, esse princípio era algo marcante nos gregos. Então, nós vemos isso desde a Ilíada, passando pela Odisseia e passando por todo o teatro grego, nós temos a questão da hospitalidade. Então, mesmo diante da ameaça, né, com Argos, que era a cidade ali governada, a região governada pelo rei, né? Cara, fugiu o nome do rei, meu Deus do céu, acabei de falar o nome do velho, de Euristeu, né? Mesmo diante dessa ameaça, o Demofonte, ele diz, não, eu vou acolher aqui a galera. Então, mesmo sob ameaça, eu vou acolher o pessoal. Então, a gente tem o segundo episódio do teatro, da peça, que é o sacrifício. E aqui é um ponto interessante, porque os oráculos exigem o sacrifício de uma virgem nobre para poder Atenas vencer. Então, o rei decide acolher os filhos de Hércules, vai ter uma ameaça de guerra, e eles vão buscar ali os oráculos, né, para buscar algum tipo de orientação, e eles vão dizer assim, bom, vocês querem a vitória? Para vocês terem a vitória, vocês vão precisar sacrificar uma virgem. Só que o rei Demofonte, ele vai recusar sacrificar sua filha. Ele vai dizer, minha filha não. Minha filha, infelizmente, não vai entrar nessa conta, não. Só lamento para vocês. E aí nós temos Macária, ouvindo toda aquela contingência, ouvindo toda aquela situação. Nós temos Macária, que é uma das filhas de Hércules, e ela vai se oferecer voluntariamente para morrer e salvar os irmãos. Né? Então é muito interessante a elaboração dela e esse sacrifício voluntário. Então nós temos aqui a figura de uma mulher forte, né? Então uma jovem aqui, virgem, se entregando sacrificialmente para poder obter ali a proteção dos irmãos, né? Garantir a vitória daquele lugar, daquela cidade, né? Que estavam acolhendo a sua causa, porque ela também estava fugindo e buscando uma acolhida. Nós temos o terceiro episódio da peça, que é a batalha em si. Então chegam reforços. E aqui é interessante porque o velho Iolau, apesar da do seu decaimento físico, ele insiste em ir para a batalha. Isso é um momento assim até um pouco engraçado, cômico da peça. Então ele se arma ali de forma cômica mesmo, né? Mas com uma fé gigantesca. Se traz ali, vê a armadura aí, vê a que cabe, vê a que dá, vambora. Eu vou para a guerra, meu preto. Não tem essa de ficar aqui, não. Eu não vou ficar aqui escondido enquanto a galera está se matando lá na frente. Que honra tem o homem que fica escondido aqui enquanto seus companheiros estão no fronte de guerra? E aí nós vamos, portanto, para o quarto episódio, que é o milagre. Né? Então, o mensageiro chega, né, até a rainha ali, até o palácio, e diz que eles venceram. Né? Eles obtiveram, Atenas obteve vitória. Iolau e Ilo venceram. Né? Então, Iolau, após rezar aos deuses, rejuvenesceu temporariamente no campo de batalha e capturou Euristeu. Né? Então a gente tem algo parecido com isso daqui em Odisseia. Não sei se você lembra, não sei se você já chegou a ler, mas em Odisseia nós temos a deusa, né, a Palatena, ajudando o Odisseu quando ele retorna para Ítaca, né, e ele retorna via aparência de um velho. Então ele chega ali com a aparência de um mendigo, um velho. E aí as pessoas não reconhecem Odisseu. E ele vai usar toda a sua astúcia para conversar, para provocar. Cara, Odisseia para mim é um dos melhores livros que tem. Eu acho muito bom. Eu já disse aqui a minha preferência da Odisseia em detrimento de Ilíada. Né? Então,
abrindo já um parênteses, estou ansioso para 2026, porque nós teremos aí em filme, né, do Nolan essa epopeia grega. Então eu estou muito ansioso para ver esse filme. Enfim, fecha parênteses. Nós temos o êxodo, que seria a saída, né, o encerramento da peça, que é o julgamento. Então Euristeu é trazido, acorrentado perante Alquimena. E aqui a gente tem algo interessante, alguns pontos interessantes para a gente conversar um pouco, mas não vou me delongar muito aqui. Mas Alquimena quer matá-lo por vingança, né? Então, ela injuriada, por quê? Porque ele está perseguindo, logicamente. Ele tem uma sana ali, uma gana por matar os filhos de Hércules, e ela fica simplesmente: o que é isso, meu filho? Por que você age desta maneira? Então ela, quando olha ele ali, ela fala assim: bom, vamos vingar, é agora, né? Só que o coro avisa que a lei de Atenas proíbe matar prisioneiros de guerra, que é aquilo que eu falei anteriormente, né? Que se for morto durante a batalha, ok; se for capturado com vida, há essa proibição. Então Euristeu, com dignidade, revela um oráculo de Apolo, que ele diz que se for enterrado ali, ele vai proteger Atenas contra futuras invasões, inclusive dos próprios descendentes dos Heraclidas. Então a peça termina com Alquimena ordenando a execução de Euristeu, o coro consente, e a gente tem ali uma conclusão ambígua. Será se ele foi morto? Será se ele não foi morto? Né? O que aconteceu? Né? Então isso daqui é bastante interessante. No final a gente tem o Euristeu, ele revelando esse oráculo, né? E nós temos isso daqui também na trilogia tebana, né? Em que o Édipo, ele, ao falecer, ele vai proteger a cidade. É Atenas que ele é enterrado? Eu acho que é Atenas, né? Então ele vai proteger a cidade, né? Então seu corpo vai proteger a cidade. Orestes também, né? Nós temos essa tradição grega, o corpo de Orestes, a gente vê isso em Heródoto. Nós vamos ler ainda aqui as histórias de Heródoto, mas Orestes, quando é enterrado, ele também, o seu corpo também serve como proteção. Então nós temos essa tradição dentro da cultura grega. Então nós temos esse final bastante ambíguo, que a gente não sabe se Euristeu é morto, não é, se ele continua vivo e aí vai ajudar na proteção de Atenas. A gente não sabe, né, como é que isso se encerra. Isso fica aí a cunho da nossa própria imaginação. E aí, você já leu essa peça? É uma peça interessante, né? Mais uma narrativa do teatro grego. A gente tem esses pontos específicos que a diferenciam aí de outros teatros, mas nós temos mais uma vez a cultura grega aqui sendo ilustrada, né? E que bom que a gente recebeu, né, essa ilustração, que bom que a gente recebeu esse conhecimento acerca da cultura grega através de mais uma peça, porque isso amplia aí a nossa formação de imaginário acerca da riqueza da cultura grega. Se você gosta desse tipo de conteúdo, ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque aqui quase que semanalmente, eu estou tentando semanalmente manter aqui o projeto, porque o projeto é um projeto de autoeducação, né? Então eu estou tentando sair da minha vulgaridade através da autoeducação, lendo essa coleção, né, que reflete toda a tradição do mundo ocidental. Dê o like aí no vídeo, comente aí se você já viu, já leu, já conhecia essa peça de Eurípides, e beijinhos, até o nosso próximo vídeo. Tchau!